Olá, boa tarde para quem está no Brasil, são 16 horas, horário de Brasília, boa noite para quem está na Europa. Bom, a gente está começando a live dessa campanha de agosto, onde a gente está trabalhando os relacionamentos. Tem muitas mulheres entrando ao vivo pelo Instagram, muitas vão ver o replay. Sejam todas bem-vindas. E essa live a gente vai entender um pouco sobre aquele ponto que tanto pega na nossa saúde emocional, os nossos relacionamentos. Nós mulheres vivemos ao longo da vida tantas relações, né, mulheres? Vão escrevendo aí para mim de onde vocês estão assistindo, de onde vocês estão acompanhando essa live, que eu quero saber em que lugar do Brasil e do mundo vocês estão, sejam todas bem-vindas. E a nossa conversa de hoje, a gente traz constelação familiar e a gente vai olhar para os relacionamentos sobre uma visão ancestral. O que é que pode ter acontecido, e são tantas as variáveis na vida dos nossos antepassados, das nossas ancestrais, e que impactam os nossos comportamentos hoje e nós nem fazemos ideia? Vocês conseguem ter uma noção de quantas coisas todas as gerações que vieram antes de nós viveram e o quanto isso fica registrado no nosso campo morfogenético, que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, e o quanto isso pode virar registros uterinos que se tornam irregularidades ginecológicas? Vem muita coisa aí para clarear a sua ideia, para você entender o quanto uma coisa está atrelada à outra, o quanto a constelação familiar é importante nesse processo. E agora, vão escrevendo aí para mim de onde vocês estão acompanhando, porque eu vou chamar a Clarice Bomba. A Clarice, que é uma grande amiga, uma facilitadora em constelação familiar, formada pela Academia Internacional de Beth Hellinger e que é parceira do Workshop Online de Ginecologia Emocional, que oferece uma masterclass explicando direitinho qual é a conexão entre a ginecologia emocional e a constelação familiar. Vamos lá que agora a Clarice vai entrar. Tá. Olá, Clarice! Boa noite para você que está em Londres, né? Boa noite! Como estão todas vocês? Que alegria! Mais uma live, nós aqui juntinhas. Gratidão. Seja bem-vinda, Clarice, mais uma vez. Quero te agradecer em meu nome, em nome de toda a equipe da Ginecologia Emocional, por você ser uma parceira, ser uma amiga, ser uma profissional que tanto tem colaborado com as mulheres que estão passando pelo workshop e pelas mulheres que agora vão ter uma ideia do quanto está tão ligado o que os nossos antepassados viveram nas suas relações com a nossa saúde emocional e que, consequentemente, atinge o nosso bem-estar ginecológico, sexual, né, que é tão importante. Claro, a primeira coisa que eu acho que é muito importante, né, dizer, ontem eu fiz uma enquete no Telegram, aliás, quero dizer para todas as mulheres que seguem a ginecologia emocional, que agora a ginecologia emocional tem um canal no Telegram, se você não tem um aplicativo, é bacana baixar, porque lá a gente está compartilhando vídeos, textos, áudios, vários conteúdos gratuitos, e eu fiz uma enquete, né? Eu falei sobre a constelação e perguntei quem já conhecia a constelação, quem conhecia e já constelou e quem nunca tinha ouvido falar. Por incrível que pareça, a maior parte já ouviu falar sobre constelação, mas o número maior do que mulheres que constelaram são as mulheres que nunca ouviram falar. Você tem como fazer uma síntese bem rapidinha, Clara, do que é a constelação, para quem nunca ouviu falar? Ótimo. E você sabe que é muito interessante essa pergunta, porque nós fizemos a nossa live no domingo e muitas das suas ouvintes, das suas alunas, começaram a me mandar mensagem e falando assim, mas o que é a constelação? Mas como funciona? É ao vivo? Precisa de mais de uma sessão? Enfim. Então, a constelação, ela primeiramente nos permite uma mudança de olhar para todas as situações e tantas dinâmicas, né? Aquilo que hoje é uma dor gigante, através dos olhares das constelações, nós conseguimos ter entendimento, nós conseguimos ter aceitação,
E depois desse entendimento, dessa aceitação, então é muito mais fácil seguir, porque fica mais leve, né? A gente consegue entender muitas dinâmicas que estão acontecendo, que tiveram uma causa que às vezes nas nossas ancestrais, que a gente vai falar aqui no decorrer dessa live. Então, a constelação como que funciona esse atendimento, né? Eu atendo mais individual, muitas perguntas desde domingo para cá, perguntando assim, mas onde você está? Você está em São Paulo? Você atende qual cidade do Brasil? Não, gente, eu estou em Londres. Eu estou aqui distante, porém, os atendimentos são online. Eu atendo muitas clientes, muitas alunas da ginecologia emocional. Garanto 100% que o resultado online, presencial, é o mesmo. E quando termina uma sessão, você se sente assim, com uma nova chance. Eu tenho uma cliente que uma vez ela falou o seguinte: a constelação familiar é como você ir na academia, mexe todos os músculos que você nem sabe qual que foi trabalhado, mas mexe em tudo. Então, resumidamente, a constelação é isso, é a permissão de você seguir olhando com um novo olhar e com mais leveza. Eu também quero lembrar que essa live está sendo gravada e depois vai o replay para o meu canal do YouTube, para o Karime, que depois eu vou colocar nos stories, tá? Para vocês. Então, mesmo que vocês não estejam conseguindo ouvir bem agora, depois vai uma gravação que não é do Instagram, a gente está com outro equipamento aqui gravando, por isso que muitas vezes vocês me veem olhando para cá e olhando para baixo. Estou com o olho no peixe e outro no gato, né? Então tá ok agora? Estou ouvindo as duas. Ótimo, obrigada, mulheres, obrigada. Então, a Clá fez aí uma síntese do que é a constelação familiar, que para mim é uma técnica incrível, porque é muito mágico como abre no campo dela coisas de uma forma inexplicável que aconteceram com os nossos antepassados e que fazem muito sentido. Inclusive, eu já constelei muitas vezes, né? Constelei com outras facilitadoras antes da Clarice e constelei com a Clarice depois. Eu digo que constelação familiar para mim tem o antes e depois. Antes com a Clarice eu tive determinadas experiências e depois da Clarice eu tive experiências onde eu vejo o quanto é importante encontrar um facilitador, uma profissional que realmente seja gabaritada, que tenha experiência e que tenha sustentação para segurar o que pode vir. Porque quando você fala sobre mexer com as histórias dos seus antepassados, das suas ancestrais, tudo pode vir. E olhando para nós mulheres, né, vocês imaginem, se a gente hoje ainda sofre abuso, preconceito, tantas formas de violência, imaginem o que as nossas antepassadas não viveram. Imagine quantas coisas não podem se abrir. Então, se não é com alguém realmente capacitado, que pode abrir, pode virar um desastre se não houver uma sustentação da parte do facilitador. E eu já passei por isso. Então, aqui fica o primeiro cuidado, né? Se você tem vontade de fazer uma constelação, ou está tendo contato com isso agora, e depois vai pesquisar mais, procure um profissional, uma facilitadora que realmente tenham referências boas, tá? Eu, particularmente, quando as minhas alunas e as mulheres me pedem indicação, obviamente eu indico a Clarice pela experiência que eu tive com ela. Porque eu não poderia trazer para dentro do meu trabalho, para dentro do workshop online, a constelação, onde é um momento tão delicado, que a mulher está se conectando com o feminino, curando as dores dela, para daí entender a origem emocional do problema. Eu não poderia trazer alguém que não tivesse certeza. E a Clarice atende de Londres, online, então dá para atender qualquer pessoa, né, Clara? Ainda bem, essa é a minha sorte também, porque eu acho que a cada 3 meses eu faço uma constelação com a Clarice, mais ou menos por aí, né? Mas a gente pegando agora sobre os relacionamentos, para vocês entenderem de uma forma ilustrativa, eu vou pedir aqui para a Clarice trazer alguns exemplos de mulheres que constelaram com ela e que tinham problemas nos relacionamentos. Porque aí vocês vão entender como é que acontece essa conexão entre algo que aconteceu lá atrás, que não foi com a gente, e que está ressoando nas nossas vidas, nas nossas relações agora. Você pode trazer uns exemplos para todo mundo entender, Clara? Olha, com muito carinho, especialmente, eu trouxe muito sobre este livro de Bert Hellinger.
E aqui Bert Hellinger fala, olha o título do livro, Para que o amor dê certo. Lindo demais. Então, assim, para que o amor dê certo, existem tantas dinâmicas, mas tantas dinâmicas. E na nossa live de domingo eu dei um exemplo, né? E hoje eu queria trazer um outro exemplo que eu acho que tem um link muito interessante com a ginecologia emocional e que eu tenho certeza absoluta. E aí, vamos dizer, você, Karime, vai conseguir me dar esses números melhor, mas eu acredito que uns 80% das mulheres sofrem de candidíase. Não Se é? não for, se não for 90, é uma reclamação geral. 90. Se a mulher não tem candidíase agora, ela já teve fases onde ela teve muita candidíase. E se ela não teve ainda, ela vai ter. É uma questão do feminino que sempre aparece. Olha o que a Karime falou, gente. Então, assim, é um problema que atormenta o universo feminino. E eu mesmo já tive, é terrível, é um desconforto gigantesco e tem uma causa emocional. Como nós aprendemos nos workshops da ginecologia emocional, onde ficam registrados, gravados todas as nossas emoções? No nosso útero, no nosso útero. Sem contar com todas aquelas conexões que nós fazemos com a nossa genética emocional, das nossa ancestralidade, principalmente das mulheres do nosso sistema. E há pouco eu atendi uma pessoa, vou falar bem devagar para não perder nada, e assim dá tempo delas ir avisando a gente se está ok ou não, combinado? Ok? Bom, então voltando, né, nós estávamos falando desse assunto da candidíase, que é um assunto que atinge tantas mulheres, e eu atendi uma mulher que ela chegou para mim e falou assim, eu preciso constelar esse assunto, que tem me deixado louca, que é um desconforto gigantesco, e eu fico muito nervosa, uma irritação incontrolável. Aí nós fomos olhar, né, a dinâmica da constelação. Bom, ela estava até rejeitando o marido dela. Então, ela tinha uma rejeição tão grande com o marido e essa rejeição estava fazendo com que esse sintoma emocional despertasse no corpo dela. Quando nós fomos olhar mais a fundo ainda nas raízes, essa emoção era de quem? Da mãe dela. Porque a mãe dela tinha sido abandonada pelo marido e ela não acreditava no amor, ela não acreditava mais em uma relação de casal saudável. E ela passou toda essa emoção para a filha. Porque a filha, como que ela passou? Não é que a mãe, né, propositalmente entrega essa dor para a filha, mas a filha, por amor, se conecta com a dor da mãe dela. Então, ela passou a ter a mesma rejeição com o marido e passou, então, a ter a candidíase. Bom, resolvemos a dinâmica, todo um trabalho muito lindo, de amor, onde daí nós olhamos para esse masculino, para o pai dela, para todos os homens do sistema que tiveram magoado alguma dessas mulheres. Ela olhou para o marido também com sentimento de amor e de aceitação. Gente, 2 dias depois ela me mandou uma mensagem. Clarice, a partir do momento que eu saí da tua casa, eu não senti nada mais. Porém, eu esperei 2 dias para ver se o sintoma ia voltar. E até agora, nada. Então, traz a cura. Isso que a Clarice passou para a gente, né? Toda a linguagem, a forma dela explicar, é a linguagem da constelação familiar. Né? E quando eu entro numa linguagem mais prática, porque eu não sou uma consteladora familiar, eu trabalho com estudos de casos de mulheres, eu posso dizer para vocês que a candidíase, ela tem origem emocional quando nós nos sentimos de alguma forma rejeitadas, quando nós nos sentimos desvalorizadas dentro do relacionamento. Agora, como é que você vai saber se esse ponto de dor começou em você, esse sentimento começou em você, ou se começou na sua mãe, ou numa ancestral, até antes, né? Tendo autoconhecimento. Mulheres, não existe outro caminho.
Porque assim, se eu tenho autoconhecimento e percebo que desde a minha infância eu fui amada, eu fui cuidada, eu fui valorizada, e alguma coisa aconteceu que de repente eu me senti desvalorizada, que pode ter começado justamente no relacionamento, eu atrair por algum motivo um relacionamento abusivo, com um parceiro ou uma parceira que não me valoriza, que me rejeita, que me coloca para baixo, eu vou desencadear isso. Né? Agora, existem N fatores. Por exemplo, eu tive uma época que a candidíase e o corrimento recorrente eram meus melhores amigos. Né? A pomada para a candidíase não saía da minha bolsa. Não Aquele resolve. momento que não avançava, mas o médico também dizia que não era nada, que hoje eu sei que está muito relacionado a estresse, a uma vida muito intensa de trabalho, para mulheres muito workaholics, né? E o que aconteceu comigo? Depois que eu entrei no meu processo de conexão com o meu feminino, que aí é que esse trabalho todo começou a ser construído, minha vida tem um antes e depois com o meu feminino, eu não tive mais candidíase. Eu fiquei coisa de uns 3 anos sem. Quando foi há 1 ano e meio atrás, eu tive uma discussão com meu marido. E foi uma discussão e depois eu percebi que eu me senti muito desvalorizada naquela discussão, na forma que ele falava comigo. E na mesma hora, parecia que foi um raio que veio no meu útero e a candidíase apareceu. E apareceu com tudo, com tudo. Veja, não é uma candidíase crônica, eu sou uma mulher que tem um autoconhecimento, que olha para o meu feminino, então qual foi a causa da minha candidíase naquele ponto? Eu só sei porque eu tenho autoconhecimento. Autoconhecimento feminino, autoconhecimento emocional, autoconhecimento cíclico, ginecológico, então vejam a diferença. Agora, se eu sou uma mulher, que eu tenho um caso de candidíase e não tenho um histórico, eu nunca fui rejeitada, nunca me senti desprezada dentro de uma relação, tenho os meus 3 As em dia, amor próprio, autoestima e autoconfiança, por que eu tô com essa candidíase crônica? Aí, minha filha, é muito provável que seja o caso que a Clarice trouxe aqui pra gente. Casos como esses, onde a dor não começou em você, mas você está honrando esse sentimento, esse padrão inconscientemente de uma antepassada. Ô, Clá, eu acho que você pode trazer o exemplo que você deu domingo, porque domingo, na verdade, não foi uma live, foi um convite que a gente fez ao vivo e foi muito rapidinho, muitas mulheres não assistiram, ficou só durante as 24 horas no Instagram. Eu vi que o áudio agora tá bom, tá beleza? Obrigada por terem avisado a gente. E depois vai ter o replay no YouTube. Então, mesmo quem perdeu uma parte aí do que a Clá falou, eu vou disponibilizar o link do replay mais tarde nos stories aqui. Mas, Clá, é bacana você dar aquele exemplo de domingo, se você quiser, porque muita gente vai assistir depois a nossa gravação. Ok. Bom, como você fez essa breve explicação aí, voltando a esse assunto da candidíase, então, só para fechar realmente esse assunto com melhor entendimento, veja só o que essa cliente fez. Ela se conectou com a rejeição da mãe dela, porque a mãe dela foi rejeitada pelo marido. Então, aquilo passou, aquela emoção. E dentro de um sistema familiar, nós ficamos muito vinculados e até por uma questão de honra, nós queremos repetir as dores daqueles membros que fazem parte do nosso sistema. É uma maneira de nós olharmos para membros do nosso sistema e falar assim, essa é a minha forma de eu demonstrar o meu amor, é a minha forma de eu mostrar que eu te amo, seguindo as tuas dores. Então, eu faço um pacto oculto, que Bert Hellinger chama de amor cego, e com isso vem aqueles padrões de repetições. Repito, então, a sua história, a história dos meus ancestrais. E nessas conexões todas, esse exemplo que a Karime acaba de me pedir para repetir, que nós falamos realmente no convite lá do domingo, né? Me apresentou, inclusive, uma das alunas da ginecologia emocional. Inclusive, depois de domingo, ela esteve com a gente, ela estava assistindo, e ela falou, você deu meu exemplo, que legal, gratidão por compartilhar com o mundo o meu exemplo, eu me sinto curada neste assunto. E eu achei engraçado com ela, eu falei assim, por que você fala neste assunto? Ela falou assim, porque eu tenho muita coisa ainda para ver nas constelações. E aí, casa com o que você falou, autoconhecimento. Muitas pessoas falam para mim, é uma constelação, Clarice?
nós podemos fazer quanto quisermos, porque o autoconhecimento não tem espaço. Quanto mais a gente cava, mais a gente se conhece, mais tem para conhecer e melhor tem para ficar, né? Então, essa cliente, por exemplo, ela veio para mim online, né? E pedindo uma constelação familiar para relacionamento, que ela estava casada já há 13 anos, o marido dela excepcional, uma pessoa que ela disse que era um relacionamento muito bom, saudável, mas que ela não conseguia de fato se entregar. Ela não conseguia ter uma conexão e se sentir se entregando para esse marido. E ela já tinha 3 filhas com ele e estava nessa altura já começando a ter problemas com ele. Que ele estava já reclamando, que ela parecia que tinha um coração de pedra, que não se entregava, que era muito desconfiada, que vivia achando que ele iria traí-la, enfim. Aí tá, nós começamos a constelação, a dinâmica toda, né? Começamos a olhar para o campo todo de energia, no que ela estava envolvida e tentar procurar nas dores de quem ela estava conectada. Enquanto nós estávamos fazendo a dinâmica, ela falou o seguinte: lembrei de uma coisa muito importante, acho que é importante. Eu falei, traga, porque tudo aquilo que você lembra numa sessão de constelação familiar é importante ser falado, porque já é o teu sistema familiar dizendo para você, olha para isto, olha naquilo, é aqui que está precisando equilibrar, é ali nesse assunto que está precisando olhar, é esse assunto que está sendo excluído, tá? E bem na hora da sessão, ela se lembrou de uma coisa. Ela falou, Clarice, eu tenho 42 anos e eu nunca na minha vida isso me passou pela cabeça, eu nunca olhei isso. Mas hoje, neste minuto, eu estou lembrando que o meu pai tinha uma noiva e ele largou desta noiva para se casar com a minha mãe. E ele se casou com a minha mãe, anos logo a seguir eu nasci. Bom, o que aconteceu na dinâmica dela? Ela ficou conectada nas dores da noiva. Aí você me perguntou da última vez, mas Clá, por que ela ficou conectada nas dores da noiva, sendo que essa noiva não faz parte dela, não é uma antepassada dela, não faz parte do sistema familiar dela, não é uma antepassada dela. Por que ela se conectou nas dores da noiva? Por quê? Bert Hellinger fala que recuar é um gesto de amor. Imagina você, se você está em pé, cansada, horas, e só tem uma cadeira e essa pessoa abre espaço e fala para você, olha, pode se sentar. No mínimo que você tem que falar, nossa, muito obrigada, né? Eu estava aqui há horas esperando. Então essa noiva recuou, abriu espaço e a mãe dela entrou. Então, quando a mãe dela entrou, foi possível a vida dela acontecer. Então, ela tinha um pacto de gratidão por esta noiva ter cedido este lugar, este espaço para a mãe dela entrar. No momento que ela fez essa conexão, que nas constelações familiares se chama de emaranhamentos, ela se conectou com as dores da noiva. Ou seja, não acreditava mais no amor, não se entregava mais por amor, se fechou porque foi magoada, foi ferida, foi traída, foi abandonada, foi deixada, foi trocada, todos aqueles sentimentos. E ela tinha os mesmos sentimentos, apesar de ter um marido magnífico ao lado dela, mas ela estava conectada nas dores. Bom, para que trouxesse a cura para o caso dela, ela teve que olhar para aquilo, para aquela dor, olhar para aquela noiva, nas dinâmicas, falar, eu te reconheço, eu sinto muito, eu respeito o seu destino, gratidão por ter aberto espaço para minha mãe, foi por causa de tudo isso que a minha vida foi possível acontecer. E então, de novo, o que vem à tona? A cura. Porque a alma pede. Na verdade, o nosso ego fica martelando em cima de um assunto, ou fica vendo só o lado negativo, ou olhando a dor. Mas a alma pede a cura. Então, neste momento, vem a cura
E eu tive depois, hoje ela passou a ser até uma amiga, de vez em quando a gente troca essa mensagem, e ela fala, Clarice, é inacreditável como o meu olhar para o meu marido ficou leve, o quanto mudou a nossa relação. Então, a gente só agradece esses casos, né? Eu achei isso muito interessante, porque eu nunca tinha visto um caso assim de uma constelação de você criar uma conexão com a energia de alguém que teve um relacionamento com alguém da sua ancestralidade, mas que não tem o grau de parentesco, não é alguém da sua família mesmo, né? Não é um antepassado. Eu achei isso interessantíssimo. Então, para vocês verem, mulheres, como essa história de energia é forte e é real, né? E o quanto essa coisa da constelação abre pareceres mesmo, que a gente não faz ideia, né? Tem muitas mulheres aqui falando, tem gente lá no YouTube, esperando a live lá no YouTube, achei que a live é no YouTube. Então, só para fazer um parênteses aqui, a gente avisou lá no YouTube, tem uma mensagem lá nossa de que a live está acontecendo aqui, mas a gente vai colocar o replay lá depois, e a gente também disparou um e-mail pouquinho antes de entrar ao vivo, porque o YouTube mudou as configurações e não nos permite mais fazer da maneira que nós fazíamos uma live com convidados ou convidadas. E a gente não foi avisado, a gente descobriu em cima da hora e a gente tá gravando isso e a gente vai subir no YouTube depois, tá? Não se preocupem. Aqui sobre situações ginecológicas. Então, eu quero lembrar que, ou melhor, avisá-las, que no canal do YouTube, o Karine, mas se você der um ginecologia emocional, vai aparecer lá também o meu canal. Tem na playlist de março Mulher, uma live super bacana com a Clarice, que aconteceu, onde a gente fala propriamente de irregularidades ginecológicas. Então, pode trazer muitas informações para vocês. Hoje, como a gente está no mês de cuidar da saúde emocional e trabalhar os relacionamentos que mais impactam a nossa saúde emocional e, consequentemente, o nosso bem-estar ginecológico, a gente está falando pontualmente de relacionamentos. Até porque, quando eu olho para tantas mulheres que eu acompanhei nos últimos 7 anos, a gente sempre entende que a origem emocional de uma irregularidade que ela desencadeou veio de um reflexo na relação, nos relacionamentos, na maioria das vezes. E não é só relacionamento amoroso, não, gente. É relacionamento já com a primeira geração antes da sua, o seu pai e a sua mãe, né? E são comportamentos que são refletidos muitas vezes na maternidade, que são refletidos em como nós lidamos com nós mesmas, né? Então, tudo isso, todos os relacionamentos que a gente tem, são os nossos espelhos, eles estão refletindo o que a gente está sentindo, a energia com a qual a gente está conectada e os padrões de comportamento que a gente precisa observar e perceber. Será que o outro reclama muito do meu comportamento porque ele é chato? Ou será que realmente eu tenho um comportamento difícil, que eu estou repetindo em diversas relações, que ele não está me fazendo bem e eu preciso observar, né? Vocês também perguntam muito sobre a constelação familiar resolve isso, a constelação familiar resolve aquilo, o workshop online ajuda nisso? Vamos colocar uma coisa muito importante aqui. Tudo isso são ferramentas. São ferramentas poderosas, mas que não fazem o trabalho que vocês querem sozinhas. Para nós conseguirmos curar algo em nossas vidas, o primeiro ponto é nós querermos. Queremos. E querer curar algo é olhar para a dor. Não é ficar colocando a dor para debaixo do tapete. Segundo ponto, nada faz milagre. É a ferramenta junto com a sua disponibilidade em se curar, em olhar para a dor, em ressignificar e muitas vezes associar mais ferramentas. Porque não pensem em vocês, tenho uma endometriose e preciso curar, vou constelar. Aí sim, descobre-se que é um padrão de comportamento que vem lá da tataravó, do lado do pai, por exemplo. Vamos dar esse exemplo. Aí vem para o workshop, começa a trabalhar toda a parte emocional, o autoconhecimento cíclico, que é o que vai ajudar a resolver o mal pela raiz. Terminou? Queridas mulheres, quero lembrar uma coisa. Quando a gente entra nesse caminho de autoconhecimento, não pensem que ele termina rápido. É para o resto da vida. Porque quanto mais a gente cavoca,
mais a gente vai curando, mas mais a gente vai encontrando. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. Isso é poderoso. Porque só nós tendo nós estamos com essa consciência em desenvolvimento para que nós consigamos viver em harmonia com nós mesmas, com quem nos rodeia, realizadas, desbloqueando tudo que entrava. Não é, Clá? Bert Hellinger, ele tem uma frase que eu acho fantástica, adoro essa frase. Porque o autoconhecimento, né, nos enobrece. Quanto mais a gente cutuca, como você diz, né, e vai indo lá para as raízes, mais coisa a gente vai achando. E às vezes dói, na maioria das vezes, dói. Porque é muito difícil. E aí Bert Hellinger fala assim, tecer é doloroso, maculoso. Porque depois que nós corremos em busca deste autoconhecimento, que passamos pela parte dolorosa, aí vem o fabuloso. Vem aquilo de você olhar e falar assim, nossa, a minha versão já era ok. Tinha alguma coisa para melhorar, mas agora eu estou na minha melhor versão. Porque a cada dia eu estou me permitindo, eu estou me abrindo para me entender melhor, para entender meu sistema, para entender de onde eu vim, para entender as dores, as alegrias, os traumas, as tristezas de todo o meu sistema, das minhas raízes. Tem gente que não sabe nem como foi o próprio parto, que não sabe como foi que nasceu. Qual foi o sentimento que a mãe teve quando soube da notícia que estava grávida de você? Como que o pai reagiu a essa notícia? Tudo isso fica registrado no nosso útero, no nosso emocional. Ah, pera só um pouquinho. Mulheres, eu vou repetir uma coisa importante para vocês. A Clarice está falando de Londres. Então tem um delay o que ela fala. Algumas de vocês estão reclamando do áudio e outras estão ouvindo bem. Eu quero lembrar que vocês não precisam se desesperar. Isso aqui está sendo gravado. E não está sendo gravado pelo Instagram. A gente tem um equipamento aqui. Então vocês vão conseguir assistir tudo perfeitamente no replay. Fiquem tranquilas, tá bom? Pode continuar, Clá. Ela está com uma demora, né, na minha fala, realmente. É a distância, gente. Nós estamos todos conectados pela alma, pelo coração. Mas aqui a tecnologia funciona desse jeito. Mas então é exatamente isso, esse autoconhecimento, né? O quanto é importante nós entendermos a nossa história e se permitir crescer para ter essa sensação de sair do doloroso para partir para o fabuloso, conhecer a nossa história. Bert Hellinger também fala, toda a história que você não conhece, a tendência é repetir. Então, assim, quando eu não sei de onde eu vim, como foi, quais foram os sentimentos, qual foi o sentimento da minha mãe com meu pai, quais foram as histórias deles, dos meus avós, a tendência é eu repetir essa história, essa dor, esse trauma. Então, é muito importante autoconhecimento e conhecer a história da nossa origem. Clá, só para você entender, vocês estão me ouvindo agora, né? O teu Wi-Fi tá dando problema. Então, como elas estão assistindo ao vivo do Instagram, elas não estão conseguindo te acompanhar, porque é o Wi-Fi, tá? Porque aqui pela nossa ferramenta tá ok para mim. Então, mulheres, fiquem tranquilas. Tudo que está sendo dito é importante e eu vou colocar o link do replay aqui nos stories, tá? Vocês vão conseguir assistir depois, assistir quantas vezes vocês quiserem. É pelo Instagram que está falhando o Wi-Fi da Clarice, mas a gente está aqui gravando de outra forma por outra ferramenta. Eu quero falar uma coisa assim muito importante, né? Que eu sei que vocês chegam aqui na ginecologia emocional por alguma questão que está pegando, ou é ciclo menstrual, ou é algum realmente problema ginecológico, uma doença, ou é algum problema crônico, tá? Mas o importante é vocês terem consciência que tudo é origem emocional.
O corpo é a última instância em que uma dor que começou na nossa alma, que está em outros campos, está somatizando. Então, seja lá qual for o problema que te trouxe até aqui, ele não veio para te fazer sofrer. Ele veio para te dar um empurrãozinho para você fazer isso que você está fazendo agora. Buscar o seu autoconhecimento. Bom, então seja lá qual for, o que for que te trouxe até aqui. Por exemplo, eu vejo muitas perguntas, né? Ah, eu tenho muitas cólicas, será que tem a ver com isso? Na verdade, nem eu e nem a Clarice vamos poder responder para vocês. Porque o que a gente oferece são as ferramentas, né? O que é a ginecologia emocional? Eu vou dando várias informações e a mulher que quer realmente desenvolver essa capacidade de perceber o que o seu corpo está dizendo, vai vir para o workshop online e vai desenvolver. Porque ninguém melhor do que você para saber a sua história. Ninguém melhor do que você para saber o que aconteceu na sua vida para o teu corpo estar ressoando isso, né? Bom, como a conexão está falhando muito e a gente vai ter o replay, eu já vou encerrar essa live, tá? O replay vai ficar disponível para todas vocês. Eu vou colocar o link aqui, depois lá no meu canal do YouTube. Fiquem tranquilas. E eu quero lembrar que nós vamos trabalhar as 3 principais relações que mais impactam a nossa saúde emocional e ginecológica durante a Semana da Saúde Emocional. A Semana da Saúde Emocional vai acontecer 100% online e gratuita. Se você ainda não reservou a sua vaga, é só clicar no link que está na descrição do perfil da Ginecologia Emocional aqui no Instagram, tem um linkzinho, você vai clicar, vai fazer o seu cadastro e reservar a sua vaga. Preencheu o formulário e mandou para a gente, no prazo de 24 horas a gente tem que confirmar o seu cadastro. Procure essa confirmação em todas as suas caixas de e-mail. Tá? Não é só na caixa de entrada que pode parar a nossa confirmação. E aí você vai ter certeza que a sua vaga está reservada. Nós vamos liberar de 19 a 23 de agosto 3 aulas gratuitas, vocês vão receber por e-mail, onde nós vamos trabalhar primeiro a relação com os nossos pais, que é onde muita coisa começa. Na aula 2, as relações amorosas ou conjugais, que é onde muita coisa se reflete. E na aula 3, a relação com nós mesmas, que é o que mais acaba prejudicado no meio de todo esse emaranhamento, como diz a Clarice. Clá, eu vou deixar você se despedir agora e elas vão ficar com o replay que vai ficar, ó, áudio perfeito. Fiquem tranquilas, o replay vai estar perfeito. Ok. Bom, gratidão, né? Às vezes a falha técnica aí da internet, Wi-Fi, tudo acontece. E é interessante também a gente olhar para essa falha técnica do Wi-Fi, porque às vezes nós perdemos essa conexão do Wi-Fi do nosso próprio sistema familiar. Isso é muito mais grave do que não termos essa conexão no Wi-Fi aqui da tecnologia. Então, assim, a conexão do Wi-Fi com o nosso sistema familiar, estarmos conectados com quem está aqui, ó, atrás de nós, né? E todos os nossos ancestrais e nós aqui no nosso lugarzinho, conectados, no lugar de filhos, né? No lugar de pequenos perante a todos eles, isso é o que nos conecta. Isso é que traz a conexão, o autoconhecimento, a leveza, a liberdade para seguirmos no nosso destino, né? Então, eu estou falando mais porque eu sei que depois esse áudio vai ficar liberado, né? Na íntegra. Sim. E é uma coisa muito importante para vocês saberem. Eu fico aqui à disposição para que vocês tirem suas dúvidas, façam perguntas. Pode entrar lá, clariceconstelações@gmail.com ou nas minhas redes sociais, Clarice Bomba, e a gente vai conversando. Eu tenho a maior paciência, às vezes, em explicar, em falar das conexões. Constelações, nós podemos olhar para qualquer assunto, qualquer tópico. E não é que o tópico da vizinha que tinha candidíase ou que não se dava bem com o marido, o meu vai ser igual. Eu tenho um sistema familiar, minha vizinha tem outra, minha irmã é outra história. Então, é individual, cada um tem a sua história, as suas conexões, os emaranhamentos, os pactos ocultos, o amor cego. Então, o mais importante é entender o que a Karime falou. São ferramentas,
mas use essas ferramentas poderosas que podem proporcionar para vocês uma vida com um novo olhar, com liberdade, e usufruir de tudo aquilo que nós somos merecedoras a viver, que é plenitude, com nós, com o nosso corpo, com o nosso sistema, com a nossa parte ginecológica feminina, sem dores, sem incômodos, e usufruir da vida, tá bem? Então, um beijo no coração de todos vocês, carinho e gratidão por mais essa conexão nós duas aqui juntas. Eu amo muito você. E um beijo. Também, Clá, obrigada. Sou eu que agradeço, sou eu que agradeço. Mulheres, agradeço a todas vocês, agradeço a paciência, agradeço os avisos que vocês mandaram aqui sobre áudio, sobre imagem, e tá tudo certo, né? Depois vocês vão assistir com tempo, fora do horário comercial, para quem está no Brasil. O replay eu vou colocar o link. A gente acabou de fazer a gravação. Dentro de algumas horas eu consigo liberar para vocês nos stories e vocês assistem com muita tranquilidade, porque tem muita coisa importante aqui. Espero todas vocês na Semana da Saúde Emocional, que começa na próxima segunda-feira, dia 19. É gratuita. Reservem a vaga no link da bio, tá? E vamos juntas olhar para as principais relações que impactam a nossa saúde emocional e ginecológica e ressignificá-las. Nessas aulas tem práticas, tem exercícios para a gente terminar a Semana da Saúde Emocional harmonizando todas essas relações, ok? Muito obrigada, beijo no coração. Para quem está na Europa, uma boa noite, e para quem está no Brasil, uma boa tarde. Até mais!